A oposição cobrou um posicionamento do governo em relação ao cumprimento da Lei Magnitsky, imposta contra Alexandre de Moraes. O deputado Capitão Alberto, do PL do Amazonas, apresentou 2 requerimentos destinados para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e das Relações Exteriores, Mauro Vieira, exigindo informações sobre os riscos da decisão de Flávio Dino, que impede a aplicação das sanções de forma automática. Parlamentares do Partido Novo também ingressaram com um pedido de esclarecimento, com a oposição afirmando que o decreto do STF coloca o sistema bancário e a economia do Brasil em risco e também afeta a credibilidade do país. Segundo o deputado Marcel Van Hatten, se o decreto não cair, os brasileiros vão acabar pagando a conta, que era para ser apenas dos sancionados. Segundo o economista e ex-secretário do Tesouro, Carlos Cavo, ouvido pelo O Globo, o não cumprimento da Magnitsky pode ter um efeito de uma bomba atômica sobre o sistema financeiro. Em nota enviada ao portal Metrópolis, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil afirmou que os magistrados estão usando indevidamente a autoridade judicial para fins pessoais e questionou onde estão os líderes eleitos do Brasil para se opor a essa situação. Vou começar essa com o Bruno Musa, que tem trazido as suas impressões e reflexões sobre a imposição da Magnitsky, quais seriam as dificuldades a partir daquela manifestação do ministro Flávio Dino, e agora os parlamentares, inclusive, ingressando com pedidos de esclarecimentos. Musa. Esse tipo de pressão que eu comentei do INSS que tem que começar a acontecer mesmo. Me parece que eles não estão levando em consideração que se as sanções todas forem peitadas, a situação do Brasil ela pode se tornar muito crítica. A gente já está à beira de um abismo fiscal. Nos próprios relatórios bimestrais que o próprio governo solta, ele já anunciou que a partir de 2027 não tem mais dinheiro dentro dos gastos discricionários, os gastos não obrigatórios, para o cumprimento do mínimo constitucional de educação e saúde. A máquina pública simplesmente para em 2027, hein? Não é 37, é 2027 e não sou eu falando, são dados do próprio governo. Ou seja, o Brasil já está à beira de um risco fiscal dramático. Se essas sanções realmente forem peitadas para privilegiar 2 ou 3 ali, um sancionado e outros 2 ou 3 ali que o apoiam, me parece que eles não estão levando em consideração o risco sistêmico que isso pode acontecer. O banco terá, então, que privilegiar uma pessoa, manter a conta dessa pessoa e simplesmente acabar com o restante do país. E por que eu falo acabar? Imagina que os bancos, de repente, se unam e falam assim, tá bom, não vamos mais ceder crédito, então, para ninguém no país. Quanto tempo será que esse governo dura? 10 dias? 15 dias? Sem mais crédito para nada. Para uma hipoteca, para comprar um carro, sem mais crédito, por exemplo, para financiar exportadores, porque isso tem a ver com o dólar e o banco não poderá mais fazer, fechar as suas operações lá fora. Quantas pessoas que mantêm as contas, e aí eu falo com conhecimento de causa, que é o meu dia a dia no mercado financeiro, quantas pessoas desses clientes que mantêm as suas pessoas físicas e pessoas jurídicas com investimentos aqui e lá fora, vendo tudo isso parado do dia para a noite, sem conseguir fazer uma transferência, um pagamento, um TED, um recebimento. Como é que isso se sustenta? E mais, toda a infraestrutura dos bancos são fornecidas por empresas americanas, AWS, Google e Microsoft, em linhas gerais. E a gente viu até uma situação cômica na semana passada, alguém do governo dizendo que a Magazine Luiza conseguiria prover porque ela tinha serviço em nuvem. Ora, gente, isso me parece que é uma piada de mau gosto quando a gente está à beira do precipício. Mas sim, foi falado isso. Portanto, eles não conseguiram entender a dimensão disso. E aí me parece, sim, que eles aceitaram a situação, que eles se olham no espelho e se colocam como semideuses. Ora, portanto, um país de 213 milhões de pessoas deveriam parar por conta de 3, 4, 5 ou 11 pessoas que sejam. É extremamente irracional tudo isso que nós estamos vivendo. E o prejuízo, ele pode ser bilionário. Eu acho que num país oligopolizado como é o Brasil, desde a sua fundação, e nos bancos é assim, 5 bancos controlam 80% do crédito no Brasil, eles mantêm um poder de influência muito grande dentro da máquina pública. Eu acho muito difícil que isso se concretize e que, por conta de alguns, eles mantenham, parem toda uma operação. E só para finalizar, vale lembrar que
o banco ele tem a possibilidade, por um ato privado, de escolher, por conta do compliance interno dele, de fechar a conta de um cliente A ou cliente B. Como eu mencionei ontem aqui, eu mesmo passei por isso quando eu tinha um cliente que era pessoa politicamente exposta. Você, Cristiano Beraldo, informações sobre o risco da decisão do ministro Flávio Dino, o pedido feito por alguns partidos políticos para que Ministério da Fazenda e também das Relações Exteriores se manifestem a partir da decisão do ministro Flávio Dino. Mas também tem um outro aspecto, né? Para além de risco, tem a avaliação de que alguns estão capitalizando com esse cenário de bagunça, né, Beraldo? Na verdade, essas consultas elas não servem para nada, porque há uma questão de ordem prática. O Musa destacou isso. É preciso haver, num país livre, democrático, que se pretende fazer acreditar que o Brasil uma instituição financeira possa dizer quem ela quer e quem ela não quer ter como cliente. Aliás, o Banco do Brasil já cancelou um cartão de crédito do ministro, porque o Banco do Brasil tem uma exposição em dólar gigantesca. Há compromissos em dólar do próprio Banco do Brasil, os famosos bonds que foram emitidos pelo Banco do Brasil, que são obrigações em dólar do banco, que ele não pode correr dessas obrigações. Então, você vê que a situação ela é muito delicada. Aliás, eu comentei isso aqui outro dia. Eu estive num hotel recentemente cujo dono era russo. O dono não estava sancionado, mas pelo fato de ser russo, ele não podia aceitar no seu hotel, que não era nos Estados Unidos, era na Europa, ele não podia aceitar cartão American Express, e se fosse cartão emitido nos Estados Unidos, ele também não podia aceitar. Então, a vida real de quem está exposto a esse tipo de sanção por parte dos Estados Unidos é bastante complicada. E aí eles acham que os russos são trouxas, que o mundo inteiro é trouxa, é feito de um bando de trouxa, e quem é esperto mesmo são os ministros do Supremo Tribunal Federal brasileiro, que numa canetada resolvem tudo. Dão uma banana para os Estados Unidos, para essa história de OFAC, de sanção, e que aí no Brasil fica tudo certo. Não fica tudo certo, porque a menos que se oficialize que não há mais liberdade no Brasil, e aí a gente vira um país comunista, o seu mestre mandou, a gente tem que obedecer, a gente só pode ter conta no banco em que o governo mandar a gente ter conta, a gente só pode comprar as coisas que o governo mandar a gente comprar, e assim a gente vai viver nessa cultura comunista. Ou então é preciso entender que as empresas que têm interesses nos Estados Unidos não poderão manter relação com pessoas sancionadas. É tão simples quanto isso. Agora, outras empresas que não têm nada a ver com os Estados Unidos, para essas, tanto faz como tanto fez. Elas continuam atendendo ali aos interesses daquele cliente, daquela pessoa, porque ela não vai ter consequência nenhuma. Aliás, o Brasil, diante das sanções impostas pelos Estados Unidos à Rússia, por exemplo, o Brasil importa óleo diesel da Rússia porque essas sanções elas não têm um impacto direto. O Brasil pode receber os navios, pode receber o produto, obviamente que o importador brasileiro que estiver comprando produto de um produtor, uma empresa sancionada, quando ele for fazer o pagamento, que ele tem que fazer uma remessa internacional, o banco brasileiro que vai prestar esse serviço de remessa internacional vai olhar aquele documento e falar, não, essa aqui não dá. Porque se eu fizer o pagamento para essa empresa, que declaradamente ela está bloqueada pelos Estados Unidos, eu não vou mais poder fazer operações em dólar. Agora, fora isso, é vida normal. É simplesmente o ministro entender que ele vai ter que cumprir agora uma determinada, um conjunto de regras que vai ter na sua vida limitações. Mas ele deu de ombros. Ele falou que ele não tem nada a ver com os Estados Unidos, que ele não é fã dos Estados Unidos, que os Estados Unidos não faz nenhuma diferença na vida dele. Então, que ele honre a palavra dita e viva à margem de empresas que têm negócio nos Estados Unidos. Avaliação de alguns parlamentares de alguns partidos políticos que entendem que o decreto do ministro Flávio Dino coloca o sistema bancário e a economia
do país em risco e afeta também a credibilidade do país. Mota, teve inclusive a manifestação do deputado Marcel Van Hatten do Partido Novo, dizendo que se o decreto não cair, os brasileiros vão acabar pagando essa conta, que era para ser apenas daqueles que foram sancionados. Van Hatten é um parlamentar excepcional, merece os parabéns. Parabéns aos parlamentares de oposição, que nesse caso estão se comportando como estadistas. É a segunda notícia boa que a gente dá hoje, vinda do Congresso. As autoridades do governo precisam se posicionar de forma clara, inequívoca, sobre como vão responder às sanções. Muita coisa está em jogo, tanto do ponto de vista da nação, quanto do ponto de vista das autoridades. Nesse caso, talvez pela primeira vez na história recente do Brasil, autoridades poderosas terão que arcar quase que imediatamente com as consequências dos seus atos. Eu imagino que deve ter muita gente nesse momento muito preocupada. A explicação que foi dada numa matéria hoje, eu acho que por um ex-secretário do Tesouro, foi cristalina. Eu recomendo que quem não entendeu ainda o que é a Lei Magnitsky, que procure essa entrevista. Eu vi algumas manchetes dizendo que a Lei Magnitsky tem o efeito de bomba atômica sobre o sistema financeiro. Essa manchete não está exatamente correta. Não é a lei que tem o efeito de bomba atômica, é o descumprimento da lei. Isso sim pode gerar consequências nucleares. Isso agora é um jogo de gente grande. A Lei Magnitsky proíbe as instituições financeiras que operam sob a jurisdição da lei americana de ter relacionamento com bancos que tenham uma conta da pessoa sancionada. E o que acontece com a instituição que descumprir essa determinação? O que acontece com um banco que resolver ignorar a Lei Magnitsky? Talvez, né, o executivo desse banco, eu estou só especulando aqui, preocupado de sofrer uma busca e apreensão, preocupado com as mensagens dele vazarem, né, na mídia inteira e virarem a notícia do dia. O que acontece com esse banco? Ele não vai mais conseguir captar recursos no exterior. Recursos que são usados, o Bruno lembrou aí, por exemplo, são essenciais para financiamento de operações de comércio exterior. Os bancos brasileiros dependem dos grandes bancos americanos. E esses grandes bancos americanos não vão desobedecer à lei. Então, a sanção da Lei Magnitsky, ela atinge o coração do sistema bancário, que é o financiamento dos bancos. E tem mais um pequeno detalhe. Um banco que se relaciona com outro banco que não cumpriu a Lei Magnitsky fica contaminado pela sanção. A situação é muito séria, é muito grave, e eu acho que provavelmente, nesses dias que correm, talvez pela primeira vez nos últimos muitos anos aqui no Brasil, muitas pessoas estão pensando seriamente sobre o rumo dos acontecimentos. Agradecer muito as mensagens da Cristina Conceição, Daniel Polônio, Adriano Araújo. Obrigado pela audiência, viu? Agora, Musa, temos updates, temos atualizações em relação a essa situação? O Bruno é do mercado financeiro, interage diariamente com muitos executivos de bancos, de instituições financeiras. Como é que está a percepção desses profissionais, desses executivos? Compasso de espera? Aguardam algum tipo de movimentação? Já há uma determinação da presidência, da direção desses bancos para que medidas sejam tomadas? Qual é o cenário neste momento? Bom, é um cenário ainda um tanto quanto incerto, mas preparados para a ação. Realmente é praticamente unanimidade, alguns deles já se tornaram públicos, né, Caniato, que a lei deve ser cumprida e será cumprida. Eles não estão lá para questionar a lei, mas sim para estar. O Mota lembrou uma coisa muito importante, que eu trouxe aqui ontem, ele colocou muito bem agora.
Se o banco A resolve não seguir as sanções e um banco B faz negócio com o banco A, esse banco B também pode ser punido. Mesmo ele respeitando as sanções, ele está desrespeitando pelo fato de fazer negócio com um banco que desrespeitou aquela sanção. Portanto, ele é, para usar uma palavra que foi usada esses dias, ele sim passa a ser tóxico. E aí o ecossistema começa a crescer como um todo, e não apenas bancos, mas isso entra, como nós falamos, no Android, no iOS, num meio de pagamentos, num e-mail, numa rede de comunicação. Veja, não é à toa que a Europa não tem mais grandes empresas trilionárias de tecnologia, estão todas nos Estados Unidos. Lá atrás, no final dos anos 90, a Europa fez o que ela melhor sabe fazer, burocratizar, e abriu espaço para os Estados Unidos. Com a inteligência artificial, a mesma coisa agora. Então, o que nós vemos são os executivos prontos para exercer uma lei se ela, de fato, continuar aprofundando. Muitos deles já começam a dizer sobre a possibilidade deles fazerem aquele ato privado. Porque como o ato privado deles unilateralmente não optarem por ter mais aquela pessoa sancionada como cliente, é um ato unilateral. Não significa que ele estaria descumprindo uma ordem do Supremo Tribunal Federal. Portanto, pode partir para esse lado, que eu acho que é uma decisão extremamente inteligente. Agora, o que eu quero chamar a atenção não são apenas dos executivos dos bancos. Eu, na ponta ali, com o dia a dia dos clientes, tá impressionante o tempo que você tem que perder do teu dia explicando o inexplicável. Ou seja, muitos deles começando a questionar, será que eu tiro o dinheiro e realmente deixo aqui na minha casa? É melhor eu ter ele perdendo para a inflação do que, de repente, o banco for sancionado. Ou eu mando tudo para fora agora. Veja, olha a insegurança que a gente vive. Lembre-se que uma inflação ou uma crise bancária, ela funciona também por um disparo psicológico. Se o medo começa a tomar conta do sistema e todo mundo resolve sacar o seu dinheiro ou mandar para fora, aí sim o sistema bancário pode acabar ruindo. Repito, eu não quero plantar medo, eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que será estancado antes, porque os bancos devem agir de forma unilateral por seus compliance internos, fechando a conta dos sancionados. Então, não acho que a gente chegaria nesse nível, mas mostra um nível de soberba que essas pessoas vivem, acreditando que um Brasil inteiro, 213 milhões de pessoas, devem pagar pelos atos unilaterais de pequenas pessoas que transgridem as regras constitucionais. Recado importante para você. Cansado de ver o Brasil travado em crises, impostos e promessas vazias? Você sente que quem trabalha, empreende e inova está sempre remando contra a maré? Você não está sozinho e há um novo caminho à frente. Chegou a hora de construir uma nova rota. No dia 11 de setembro, São Paulo vai sediar a 12ª edição do Fórum Caminhos da Liberdade. É organizado pelo IFL São Paulo. É o encontro de quem quer construir o Brasil do futuro, mais livre e mais próspero. Empreendedores, líderes, pensadores e cidadãos inquietos se reúnem para debater os desafios reais do país e apontar, claro, soluções. Dia 11 de setembro, anote aí, no Vibra São Paulo, a nova rota começa com você. Garanta o seu ingresso agora. Acesse forumsp.org. Não seja só mais um espectador da história, seja protagonista da mudança. Fórum Caminhos da Liberdade 2025. Rápida parada, daqui a pouco a gente volta. Mais notícia e informação aqui em Os Pingos nos Is. Eu conto com você bem rápido. 1 minuto e 20 estaremos de volta. Até já.